Olhem, esqueçam os maiores estádios de futebol que conhecem. Hoje vamos viajar no tempo até Roma para conhecer o avô de todos eles, o Circo Máximo. Era, muito simplesmente, o maior e mais espetacular recinto de entretenimento do mundo antigo, palco de um desporto rápido, furioso e mortal. Estão preparados? Vamos começar com um número que parece quase inventado: 250 mil. Sim, ouviram bem. Era esta a quantidade de pessoas que o Circo Máximo conseguia albergar. É mais do que a população de muitas cidades hoje em dia, todas juntas, a gritar e a vibrar com o mesmo espetáculo. Para termos uma ideia real da escala disto, é como se pegássemos no estádio do Wembley, no Camp Nou em Barcelona e no nosso Estádio da Luz, e juntássemos todos, o público cabia todo de uma só vez no Circo Máximo. É inacreditável. Os romanos de facto não brincavam em serviço quando o assunto é construir em grande. Certo, mas como é que se organizava uma estrutura tão colossal? E como é que a pista estava desenhada para o desporto mais perigoso de Roma? Vamos espreitar a engenharia por trás de tudo isto. Bem, o coração de tudo era a pista. Era larga e estava coberta com uma camada bem grossa de areia. E por que areia? Era simples e genial. Servia para proteger as patas dos cavalos do impacto brutal. Pensem neste como uns ténis de corrida de última geração, mas para cavalos que atingiam velocidades loucas. A dividir a pista ao meio existia a spina. Mas atenção, não era um simples muro de betão. Era uma autêntica galeria de arte e uma demonstração de poder. Estava cheia de estátuas de deuses e, imaginem, obeliscos egípcios gigantes que os imperadores traziam como troféus. Era luxo puro, só para decorar uma pista de corridas. Em cada ponta dessa spina estavam as metéis, os postes de viragem. E era aqui que a corrida se decidia. Virar aqui, a alta velocidade, com outras 11 bigas à volta, era o teste supremo de habilidade. Um pequeno erro e a corrida podia acabar da pior maneira possível. E para garantir que as 12 equipas começavam de forma justa, os romanos inventaram os cárceres. Eram 12 portões de partida com um mecanismo de molas absolutamente genial que os faziam abrir a todos em simultâneo. Era o arranque perfeito para o caos controlado que vinha a seguir. Agora que já conhecemos o palco, vamos falar dos artistas, as equipas, as fações e os seus pilotos, que eram, basicamente, as estrelas rock da Roma antiga. No circo, não se apoiava apenas um piloto. Apoiava-se uma equipa, uma fação. Havia 4: os vermelhos, os brancos, os azuis e os verdes. Pensem nisto como clubes de futebol. Cada um tinha os seus fãs super fanáticos. A rivalidade era enorme, especialmente entre os azuis e os verdes, que eram uma espécie de Benfica Sporting da altura, mas à escala romana. O piloto tinha um nome oficial: Auriga. E estes homens eram, sem sombra de dúvida, os atletas mais famosos e bem pagos de toda Roma. Muitos começaram como escravos, mas se tivessem talento, podiam acabar mais ricos e famosos do que a maior parte dos senadores. A vida de um auriga era uma mistura de genialidade e perigo constante. Para terem mais força e controle sobre 4 cavalos, eles amarravam as rédeas à volta da cintura. O problema? Se a biga virasse, eram arrastados até à morte. Por isso é que levavam sempre uma faca bem afiada. Era a única forma de se cortarem e tentarem sobreviver. Era glória ou morte, literalmente, a cada curva. Muito bem, a arena está pronta, os competidores estão a postos, chegou a hora do evento principal. 7 voltas de adrenalina pura, táticas sujas e momentos de cortar a respiração. O sinal para o início da corrida era surpreendentemente simples. Uma figura importante, como um magistrado, deixava cair um pano branco, a mapa. Nesse instante, os portões abriam-se e era o caos total. 12 bigas, 48 cavalos, todos a lutar pela melhor posição na primeira curva. Uma corrida normal tinha 7 voltas, e para que as 250 mil pessoas não se perdessem, haviam os marcadores gigantes na spina, uns ovos de mármore e uns golfinhos de bronze. A cada volta, um era virado ou retirado. A tensão ia subindo, volta a volta, até ao sprint final. Com tanta velocidade e agressividade, os acidentes não eram uma questão de se, mas de quando. Os romanos tinham uma palavra fantástica para estes acidentes: naufragium, que significa naufrágio. E a imagem é perfeita. Uma biga despistada criava um amontoado de madeira partida, cavalos e corpos, provocando um engavetamento em cadeia, tal como um navio a afundar-se. Mas seria um erro pensar que o Circo Máximo era só sobre corridas. Era muito, muito mais do que isso. Era o verdadeiro centro da vida social e política de Roma. Era o sítio onde tudo acontecia.
Pensem no circo como um festival gigante que nunca acabava. Havia rios de dinheiro a correr nas apostas. Era um dos poucos locais públicos onde homens e mulheres se podiam sentar lado a lado, por isso era um autêntico centro de encontros. O próprio imperador aparecia e distribuía comida para manter o povo feliz. E pelo meio ainda havia espaço para procissões religiosas e por vezes até execuções públicas. Era mesmo entretenimento para todos. O Circo Máximo foi o rei do entretenimento durante mais de 1000 anos, mas, tal como o Império Romano, também ele acabou por cair em desuso. Vamos ver o que é que ficou para a história. A história do circo é longuíssima. Começou como uma simples pista de terra no século VI a.C. e a última corrida oficial aconteceu em 549 d.C. Depois disso, foi abandonado e as suas pedras foram usadas para construir igrejas e palácios. Hoje, o local é um enorme parque público em Roma. Mas se olharmos com atenção, ainda conseguimos ver o contorno da antiga pista. E se acham que isto é só uma lição de história antiga, estão muito enganados. O legado do Circo Máximo está em todo o desporto moderno. A ideia de apoiar uma equipa por causa da sua cor, os atletas que se tornam superestrelas ricas e famosas, a paixão louca dos adeptos, tudo isto nasceu ali, naquelas areias de Roma. Por isso, da próxima vez que estiverem a ver uma corrida de Fórmula 1, um jogo de futebol ou qualquer outro grande evento desportivo, pensem nisto. Será que a emoção, a rivalidade e o espetáculo são assim tão diferentes do que se vivia em Roma há 2000 anos? A tecnologia mudou, mas talvez a paixão humana nem por isso. Fica a pergunta no ar.